Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, estudando o ensino de Jesus nos Evangelhos. Para quem não sabe, nós, a Escola Dominical da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto, estamos estudando a doutrina de Jesus dentro dos Evangelhos, estamos estudando em 3 eixos de análise das palavras de Jesus. O primeiro eixo foi os sermãos, os 5 grandes sermãos de Jesus, mais o preâmbulo de Mateus 23, que nós já estudamos. Se você não conferiu, está na nossa playlist no YouTube. Depois, nós estudamos as 50 parábolas de Jesus, divididas em 15 conjuntos de parábolas, que também você pode acompanhar na nossa playlist. E agora nós estamos entrando no último eixo do ensino de Jesus nos Evangelhos, que é os discursos de Jesus. Para quem não sabe, o Evangelho de João é o único que não é marcado nem por parábolas e nem por sermãos, mas sim por discursos. O que seriam discursos? Geralmente debates, diálogos. Geralmente alguém vem com uma pergunta, problema para Jesus, e Jesus, em cima disso, responde com um ensino doutrinário, como Nicodemos e Jesus, por exemplo, no capítulo 3, como a samaritana e Jesus, quando a multidão que está procurando Jesus, né, está atrás dele por causa de pão, e Jesus se anuncia como um pão da vida, e etc, etc. Então, é uma estrutura muito específica só do Evangelho de João, diferente dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, que têm paralelos tanto de sermãos como de parábolas. Por isso que esse último eixo, que são os discursos de Jesus, a gente estuda basicamente somente no Evangelho de João. Nós vamos analisar em 16 semanas, começando por essa semana. Nós já falamos um pouco sobre João capítulo 1 ao 18. Esse discurso ele tem uma característica própria, porque não chega a ser um discurso de Jesus, é um prólogo, ou seja, é uma visão do evangelista, do apóstolo João, sobre a figura de Cristo. Então é como se fosse ao mesmo tempo, uma introdução, uma síntese de qual é a identidade que Cristo é revelado dentro do Evangelho de João, tá? Por isso que a gente denomina como prólogo. Ele é o João 1, do 1 ao 18. Nós trabalhamos na aula passada do 1 ao 9. No entanto, do 1 ao 8, perdão, como foi algo bastante pesado, bastante filosófico, a gente vai retomar o que a gente falou na aula passada e vamos desenvolver também um pouco mais até o versículo 14. Tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Então, na última aula, nós trabalhamos a ideia de quem é o verbo e depois nós trabalhamos a figura de como João Batista anuncia esse verbo, anuncia a palavra, anuncia Jesus Cristo, que é o verbo. E estudaremos também ainda hoje o item C, a revelação do verbo entre os homens. Mas vamos ficar inicialmente do 1 ao 5 e do 6 ao 8, que nós falamos na aula passada. Relembrando, qual que é o propósito do Evangelho de João? Lembrem, o Evangelho de João é um evangelho tardio, escrito na década de 90, diferente dos evangelhos dos sinóticos, que foram escritos da década de 50 à década de 70. Então, esses evangelhos, eles têm como característica revelar o Cristo histórico, o Cristo como Messias, o Cristo que veio na Terra, como ele nasceu, como ele viveu, quais foram as suas palavras, ele morreu, ele ressuscitou. Então, é mais uma narrativa histórica de quem foi Jesus, o Jesus Messias. Qual que é a ideia do Evangelho de João? Revelar a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E a identidade de Jesus Cristo passa por 3 elementos básicos que o texto de João vai ficar trabalhando. Ele é a palavra, o verbo, e o verbo é Deus. Ele é, então, se ele é a palavra, ele é o verbo, e ele é Deus, ele vai usar a terminologia o Filho de Deus. E ele é o Messias, aquele que veio nos salvar. Esses elementos são fundamentais de entender. Então, ele não é apenas o Messias.
ele é Deus, ele é o Filho de Deus encarnado. E esse Filho de Deus estava com Deus e é Deus desde o princípio. Esses elementos é que João vai trazer dentro do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho de João. Por quê? Porque João estava vendo a igreja se expandindo e a identidade desse Cristo revelado estava muitas vezes se perdendo. Daí o propósito do Evangelho, isso fica claro no capítulo 20, verso 31, quando diz: Este, porém, estão escritos para que creiais que Cristo, Jesus, Cristo, é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, para que você creia e tenha vida no seu nome, você tem que crer nesse Jesus, não apenas o Jesus como Messias, como um libertador, mas o Jesus como um libertador, como Salvador, né? Mas também como Deus e como a palavra que estava com Deus. Então, se você não entende toda a identidade de Cristo, não tem como você crer no seu nome e viver eternamente. Não é apenas, não é um Moisés, não é um Davi, não é um rei, é aquele que veio salvar as nossas almas, pagando pelo nosso pecado, mas ele não é apenas alguém que vem pagar no nosso pecado, e não é apenas um salvador, é o próprio Deus encarnado, revelado diante de nós e que já era anunciado desde o princípio, porque desde o princípio ele estava com Deus. É isso que o Evangelho de João vai bater, é trazer a verdadeira identidade de Cristo. Por isso que o Evangelho de João, ele não vem ser uma descrição narrativa histórica, ele vem ser uma descrição de quem é Jesus. Então, o texto sempre são formados de grandes discursos, esses relatos são pinçados por João para construir essa identidade de Cristo. Então, por isso que ele é formado de grandes discursos, esses grandes discursos são pinçados por João para pintar a figura de Cristo, tá? E aí a gente entra na primeira porção desse prólogo do 1 ao 5. Do 1 ao 5, a gente tem 3 divisões. Do 1 ao 2, ele vai mostrar o que é a palavra, quem Jesus é a palavra, então ele vai começar a definir a palavra como Deus. Então, do 1 ao 2, você entenda que é a palavra, que é Deus, né? Então, ele vai estar trazendo no verso 1 e 2, antes da criação, antes de todas as coisas, Jesus já estava com Deus, porque Jesus é a palavra. No verso 3 e 4, ele vai apontar Jesus não só como a palavra que existe no princípio, mas a palavra que é o Filho de Deus, que criou todas as coisas e atua dentro da criação o tempo inteiro. Então, primeiro, a palavra. Segundo, a palavra que criou todas as coisas, que se revela pelos homens, que é o Filho de Deus. E terceiro, o Messias, o que ilumina os homens para trazer salvação. Então, a gente vai trabalhar, vai relembrar o que a gente trabalhou nesses 3 subitens dentro do 1 ao 5. Então, vamos lá. Olha, preste atenção nesses 2 primeiros versículos. No princípio era o verbo estava com Deus. Percebe que o objeto aqui é o verbo. Quem é o verbo? A palavra. A palavra é Jesus. Então, no princípio, ou seja, antes da criação, antes de tudo, na origem de tudo, na cabeça dos tempos, né? Que é o princípio que você vai ler lá em Gênesis 1, 1. No início de tudo, o verbo já era com Deus, porque o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, nesses versículos 1 e 2, ele antecede a criação, porque quer dizer, olha, Jesus não é apenas esse homem que veio encarnado. Jesus é muito mais do que as palavras apontadas pelos profetas. Porque antes dos profetas falarem, antes de Jesus estar encarnado, ele já existia.
ele já era, porque ele estava com Deus desde o início. E aí a palavra que ele usa aqui para princípio é a palavra grega arte, que significa origem, ou origem de todas as coisas, ponto inicial de todas as coisas, causador de todas as coisas. O que o João está tentando mostrar aqui? Que Marcos, por exemplo, anuncia o princípio do ministério de Jesus. Marcos começa, né, no princípio do seu evangelho de Jesus, e ele começa o evangelho. Marcos anunciou a vida ministerial de Jesus. Eu vos anuncio o início. Aonde começa Jesus? Aonde começa? No início de todas as coisas. Então, esse Jesus, ele vem antes do Jesus histórico, o Jesus encarnado, porque ele já era com Deus antes de tudo, pois ele é Deus. Entenda isso. E aí, uma coisa muito importante, alguns confundem, Jesus não é o Logos. Jesus não é uma razão apenas, né? Porque o termo logos era utilizado para os gregos para definir como causador de todas as coisas. A arte de todas as coisas seria o logos, seria a razão, a fria razão. Filo, por exemplo, já apontava isso que seria nele, né, como um pensador judeu e grego, seria um sincretismo, né, entre o judaísmo e a filosofia judaica, a filosofia grega. João não vai para esse caminho. João está usando a palavra logoi, logos, aqui para falar do verbo, mas o verbo não é uma razão fria. O verbo aqui é uma análise que João faz do Antigo Testamento. Por quê? A palavra que ele usa, logos, aqui, geralmente a Septuaginta traduz a palavra logos da palavra hebraica deber. Então, quando ele está traduzindo logos, ele está querendo referir a deber. Então, para quem não sabe, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução grega do Antigo Testamento. Então, você tinha o Antigo Testamento só no hebraico, você faz uma tradução do hebraico para o grego. Então, toda vez que você vê um texto do Antigo Testamento onde haveria a palavra deber, é traduzido para o grego logos. Então, João ele não está fazendo a busca do logos grego, de Filo, ou dos estoicos. João está buscando a palavra deber. Tá, Lucas, mas o que significa a palavra deber? Ela pode ser o falar de Deus, como está lá em Gênesis 1:3, quando Jesus falou, haja luz e a luz se fez. Ele pode ser a mensagem revelada lá em Êxodo 7:13 para Moisés. Ele pode ser a sabedoria de Deus lá em Provérbios 22:7. Ele pode ser o próprio mandamento de Deus em Deuteronômio 4:7. Ou seja, então o que seria Deber, Lucas? Seria a autoexpressão de Deus. Seria a personalização de Deus. Então, João, ele está olhando o logos, buscando a palavra no hebraico Deber, buscando a perspectiva rabínica de Deber. Os próprios rabínicos, eles entendiam que por meio da Torá, todas as coisas foram feitas, haveria um intermédio entre Deus e o mundo, sendo a Torá um agente de Deus criador. Logo, a figura de Cristo é a personalização, é a autoexpressão de Deus no mundo. Por isso que ele é o próprio Deus, por isso que ele busca a palavra Deber. E essa configuração é a figura de Jesus. Por isso, Deus está ligado com Cristo antes de todas as coisas, porque ele é igual a Deus e ele está intimamente ligado, porque ele é o agente da criação, porque ele é a revelação da palavra, porque é a revelação da mensagem, da sabedoria, ele é a autoexpressão de Deus. É isso que o apóstolo João está tentando trazer.
Então, no versículo 1 e 2 que a gente tem, Jesus é o Deber, Jesus é a palavra, Jesus é a autoexpressão de Deus revelado. E essa autoexpressão de Deus revelado, por meio dele, foram criadas todas as coisas. É isso que o verso 3 e 4 vai trazer. Todas as coisas foram intermédio dele. Quem que é esse sujeito dele? Dele, o verbo, do verso que ele citou no verso 1 e 2. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem sem a palavra, sem Deber, nada pôde ser feito. Por quê? Porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui, no verso 3 e no verso 4, ele está falando do mundo sendo criado e pós-criado. Então, aqui ele vai mostrar o Deber, a palavra, como filho de Deus revelado na criação e diante dos homens. Então, ele é a palavra que estava com Deus no início de todas as coisas, porque ele é Deus, e agora ele é a palavra, ele é o Filho de Deus que atua como agente da criação e que se revela diante dos homens. Então, a palavra é o agente e a personalização de Deus, porque sem ele nada pôde ser feito, porque ele é o próprio Deus. Esse poder governa tudo e fez tudo perfeito, como está lá no verso 31 de Gênesis. Ele viu, ele achou que tudo era bom. Esse termo bom que ele usa no hebraico significa harmônico, perfeito, completo. A vida e luz aqui, os adjetivos, então, ele fala, todas as coisas foram dentro dele, por meio dele nada se fez. E aí ele vem complementar essa criação com dois adjetivos, vida e luz. A ideia aqui de vida de luz é um contraste para a criação. Por quê? Vamos lembrar? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, não tinha vida e não tinha luz. Mas depois que Deus disse, haja luz, e ele, depois disso, vai criar toda a criação, tudo se torna perfeito. Então, há um contraste entre a terra sem forma e vazia e a terra que, por meio de Cristo, se tornou perfeita e completa. Ou seja, tinha vida e luz. E aí, por que essas expressões? Vida e luz. Por que João cunha elas? Vamos lá. A palavra vida, aqui revelada, ela tem a ideia da perfeição, da eternidade. Lembra que quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito. Ele não foi criado para morrer. Ele foi criado eterno. Ainda nós somos criados eternos, a nossa alma é eterna, mas a nossa carne se torna mortal, porque Deus tinha avisado: se comeres desse fruto, certamente morrerás. Porque a nossa carne se tornou mortal, mas era para sermos eternos. Então, quando ele diz a vida estava nele, a vida é a eternidade, é a completude. Nós perdemos a eternidade porque nós perdemos a palavra de Deus. Nós perdemos a palavra de Deus, nós caímos, porque nós se tornamos definidores da própria palavra, do bem e do mal. Nós definimos o que é o bem, nós definimos o que é o mal, nós definimos a justiça, o caminho, a verdade. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo? Ele é a revelação da justiça. Ele é a revelação do caminho. Ele é a revelação do que nós somos. Ele é a definição de todas as coisas, bem e mal. Quando Adão come do fruto, o homem se torna definidor deles. Daí vem o relativismo e toda sorte de maldade. Então,
Ele é o Criador de todas as coisas e, mediante a ele, a vida. Então, se havia vida depois da criação, em uma vida completa, se dava por meio dele. Por quê? Porque ele vai apontar que para nós retornarmos para ter essa vida eterna, lá em João 3,16, nós temos que ligar nele. Porque assim como ele criou vida completa e perfeita, ele pode redimir novamente nós para termos uma vida completa e perfeita. Por isso, todo aquele que lhe crê não irá perecer, mas viverá eternamente. Ele está apontando para isso lá na frente. Ao mesmo tempo, ele é luz. O que é luz aqui? Luz é esclarecimento. Ele era a luz dos homens. É um contraste, trevas e luz. Mas percebe por que a figura da luz? A luz não está em choque com as trevas. Onde a luz está, as trevas se dissipam. Não há um confronto, não há um dualismo do pensamento grego aqui, onde há um confronto entre a luz e as trevas. Não. A luz dissipa as trevas. Ponto. Não há conflito. A luz dissipa as trevas. Ponto. E o que seria a luz? O esclarecimento da palavra de Deus. Por isso que a luz e a vida eram símbolos da Torá, porque a luz do esclarecimento da Torá me levava a ter vida, porque a luz do esclarecimento da Torá me levava a ter vida. Por isso que Jesus se define como a luz no mundo. Por isso que João chama de luz, porque ele é a luz que esclarece para nós voltarmos a ter vida. Então, todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas eram perfeitas, todas as coisas tinham plenitude. E Deus apontava a luz, o esclarecimento. Mas o que aconteceu? O homem resistiu à luz de Deus. O homem caiu. E a queda leva à necessidade da redenção, que pode ser feita na figura de Cristo. Portanto, o verbo é a revelação pessoal de Deus aos homens. E por que é pessoal? Porque procede de Deus e é direcionada aos homens. Tá? E aí vem o último item, o verso 5. O verbo, que é o Filho de Deus, é o Salvador das nossas almas, é o Messias. Então, Jesus, primeira identidade, é a palavra, é o Deber, é o verbo, que é Deus, estava com Deus antes de tudo, e que por meio dele todas as coisas foram criadas, e a luz e vida estava nele, e ela foi perdida porque os homens rejeitaram, por isso ele foi enviado com o Messias para nos salvar e redimir todas as coisas. Então ele é a palavra, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. É isso que João vai apontar em todo o Evangelho. Por isso que ele diz, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ele. Então o homem caiu, a queda levou o pecado levou à morte, que seria aqui a configuração das trevas. Mas, preste atenção, mas a luz resplandece nas trevas. Ou seja, a luz do Messias, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, ela é muito mais poderosa do que o pecado. Ela não é só muito mais poderosa, ela dissipa a morte do pecado. Por isso que ela nos faz justificados em Cristo. Então, o verso 5 fala do homem pós-queda. Enquanto o verso 1 e 2 fala da antes da criação, 3 e 4 fala da criação e da revelação, o 5 fala do homem pós-queda. Ou seja, o mesmo poder criador que fez tudo perfeito na criação, esse mesmo poder se revela a mim e a você, e esse poder tem a capacidade de dissipar todo o pecado. É nessa ótica que o apóstolo Paulo vai dizer, mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus em Romanos 5,15. Entende por que superabundou? Porque ela é superior ao pecado, porque ela é capaz de desfazer o pecado e nos tornar novamente aptos para Deus. Então, esse poder que estava lá na criação, que deu origem a todas as coisas, esse é o mesmo poder encarnado na figura de Jesus, que qual você crê irá te se tornar salvo, irá te justificar, porque a graça de Deus superabundou. Essa é a redenção. Por isso que quando Jesus é crucificado, a cruz é o seu trono. Porque a cruz não representa apenas o servo sofredor de Isaías 53. Ela representa também o Filho de Deus, né? O Emanuel, o Rei conosco. Ela revela não só a morte do servo sofredor, mas entroniza o Cristo Senhor no terceiro dia. Por isso que ele foi entronizado. Por isso que a morte representa o servo sofredor. Mas a ressurreição representa o trono de Cristo. Por isso, agora, em seu nome, as portas do inferno não prevalecem, porque Jesus reina, ele é Senhor de todas as coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios: todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor, porque em sua obra redentora ele nos redime e ele senta no trono e agora tem autoridade sobre as suas mãos, e ele entrega à igreja as chaves e diz: sobre o meu nome, a minha igreja vai prevalecer. Por isso que nada pode prevalecer contra ele. Por isso que o apóstolo Paulo novamente vai falar em Efésios 1:10, dizendo que a palavra de Deus encarnada converge todas as coisas. Como ele diz, a plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão nas terras. Perceba o termo aqui, plenitude dos tempos. Plenitude é uma ideia de tempo completo, que também faz uma alusão a um princípio, à cabeça do tempo, né? No tempo perfeito. Né? No tempo perfeito, no início de tudo, era Deus. E Deus criou todas as coisas. E no momento perfeito, ele se revelou, e em sua revelação, todas as coisas convergem para a redenção e a restauração de todas as coisas. Por isso que céus e terra convergem na consumação da obra de Cristo, porque tudo pode ser restaurado, basta você crer. Lembra do propósito do Evangelho de João? Esse é o propósito, mas para isso você tem que entender Jesus nessas três perspectivas. O verbo que era com Deus, está com Deus e criou todas as coisas. O Filho de Deus, onde toda a criação foi feita, e é o Filho que ilumina com a sua graça poderosa todos os homens. E o Messias, que vem nos salvar da nossa queda. É essa a identidade que ele está revelando do verbo no verso 1 ao 5. Por isso que 1 ao 5 é revelação da figura do verbo Jesus Cristo. Foi isso que nós falamos na última aula. E aí a gente complementou os versículos 6 e 8. Por quê? Os versículos 6 e 8 vêm fazer um paralelo entre o verbo, o Filho de Deus e Messias, a figura do ministério público de Jesus. E qual é sempre a primeira representação do ministério público de Jesus? Aonde é o princípio do ministério público de Jesus? O batismo, João Batista. Por isso que o texto fala que João não era luz, mas testemunhava da luz. Ele não era luz, ele era um profeta, ele era um mensageiro. O termo que ele usa ali para o João Batista é um termo que é comum para falar de Moisés, para falar de profetas. Ele é um mensageiro de Deus, como já anunciava. Ele é a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Quem é o caminho do Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. Então ele não era a luz. Ele é o que anuncia a mensagem de Deus. Ele é o profeta, mas ele não é a luz. Ele não tem a mesma essência daquele que vai vir. Por isso que o próprio João Batista diz: eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Você tem que me batizar, não eu batizar você. Jesus fala: não, faça isso porque
para que seja cumprido. É isso que João está falando. Ele não era a luz, mas ele anunciava da luz. Ele testificava que ele era a luz, que Jesus era a luz, que o Verbo encarnado era a luz. Ele testificava, ou seja, ele anunciava que o reino de Deus estava por vir e que o Filho de Deus viria redimir todas as coisas. Ele não era a luz, mas testificava da luz. É isso que o texto quer reforçar. Então, tá vendo esse princípio de todas as coisas? Aquele verbo, aquele Deber que estava com Deus, tá vendo? Ele criou todas as coisas e ele é a luz que revela para os homens o caminho, a verdade e a vida. Mas o homem caiu. Mas a sua luz ainda continua. Ela é mais forte que o pecado. Por isso que ele é o Messias. E esse Messias se revelou na figura de Jesus Cristo, a qual João Batista, que não era a luz, anunciou e testificou para que vocês conhecessem e creiam. É esse paralelo que João está trazendo. Então, ele está trazendo o verbo no princípio, na criação e na revelação, fazendo um paralelo nessa revelação na figura de Jesus encarnado, a qual João Batista anunciava. Daí a conexão. Que a gente entra, então, depois disso, no texto de hoje, que é os versos 9 ao 13. E aí, uma pausa. Eu não vou trabalhar até o 18, porque eu quis fazer esse resumo, que ficou um pouquinho mais aberto na última aula. Acho que nessa aula ficou um pouco mais claro. Então, ia ficar muito longo. Então, a gente vai trabalhar hoje até o verso 13, esse item C, o verbo entre os homens. E aí, na próxima aula, no próximo domingo, a gente vai fazer uma aula ao vivo para trabalhar o verso 14 e 18. Então, a próxima aula vai ser aula ao vivo, trabalhando os versos 14 e 18, e aí a gente já faz ela ao vivo para tirar a dúvida logo em seguida. Tá? E aí, como vai ser só 4 versos, vai ser meia hora a gente consegue trabalhar, e aí os outros 20, 25 minutos a gente abre para perguntas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuando. Preste atenção nessas partes que eu grifei, porque vão ser as partes que a gente vai fazer a maior parte da análise de cada versículo. Então, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou, em outras traduções, não reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 9 ao 13, eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá, vamos trabalhar a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que significa esse verbo iluminar, que é tanto repetido no texto. O verbo aqui no grego é potse, que significa iluminar interiormente, de dentro para fora, que significa também dar conhecimento. Então, uma iluminação de dentro para fora, e essa iluminação de dentro para fora gera um conhecimento. Essa perspectiva que João traz do verbo grego também acontece na Septuaginta, na tradução da Septuaginta. Lembra que a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento para o grego. Então, é comum essa expressão para falar de iluminar. Então, o que significa, então, iluminar? Significa que a luz ilumina todos os homens. Ilumina do quê? Esclarece e revela de dentro para fora, dá o conhecimento de dentro para fora o quê? A graça de Deus. Então, quando a gente vai falar de luz, a gente está falando que
essa luz, que é a graça de Deus, que brilha de dentro para fora e dá o conhecimento para os homens, é revelado para todos. Aquilo que John Wesley vai chamar de graça preveniente. Então, a graça de Deus é revelada a todos. Vou te dar um exemplo. Com a pessoa que não conhece a Cristo, não conhece as palavras de Deus, consegue ter um ato de bondade, consegue ter mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo chama de consciência natural, sabe mais ou menos o que é o certo e errado, porque é a graça de Deus, é a graça preveniente de Deus. A graça preveniente de Deus, ela atua no mundo, senão o mundo seria eterna trevas. Por isso que ele fala que a luz é a luz dos homens. A luz dissipa as trevas, né? Porque a graça de Deus preveniente está sobre todos e atua sobre todos. Isso não torna eles nem santos, nem salvos, mas faz com que tenham alguns atos de bondade, faz com que a humanidade não seja totalmente inimiga de Deus. Mas isso não torna salvos nem santos. Mas essa mesma graça que gera um ato de bondade, essa também graça revela que eu e você somos pecadores e que nós precisamos arrepender e crer na figura daquele que veio em nosso lugar, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é o Deber encarnado e que veio nos salvar. Isso o Wesley chamaria de graça justificadora. Nós entenderíamos a nossa situação, arrependeríamos e cremos, e aí nos relegaríamos com Deus e seríamos feitos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que passar por um novo nascimento, que seria aquilo que a gente chamaria de graça santificadora. Nós teríamos que não nascer da carne, mas do Espírito, vivendo pela vontade do Espírito e não mais para a carne. Quando ele fala, então, da revelação geral, ele está falando dessa graça de Deus, essa graça preveniente, que está sobre todos, e a graça que é revelada por eu e você quando anunciamos Jesus, que levaria a eles a graça justificadora e a santificadora. Qual é o ponto aqui? Isso significa que não há desculpa para o homem. A responsabilidade de não aceitar a graça de Deus, ela não vem porque Deus escolheu uns e não escolheu outros. Não, a graça está sobre todos. A graça está sobre todos. Então é responsabilidade do homem. Então o homem é responsável, não a Deus, porque Jesus morreu por todos. É claro que nós temos que anunciar esse Cristo, isso não significa, mas já há uma consciência natural de todos sobre o que mais ou menos é certo e errado, mas isso não muda a sua vida de pecado, a sua justiça, se nós não anunciarmos Jesus e levarmos eles a crer e serem salvos. Mas qual que é o ponto aqui? Se a palavra de Deus foi revelada a você e você resistiu a ela, que é o ponto aqui, se a palavra de Deus, a graça de Deus revelou a você e você resistiu a ela, você resistiu porque você não quis. A responsabilidade é sua. Então, o verso 9, ele traz que o verbo iluminou a todos. Se você não recebeu e creu, é porque você resistiu. Ou seja, não tem desculpas para o homem. E esse jogo de revelação objetiva à luz, ela vem ao mundo na figura encarnada de Cristo. É a invasão da verdadeira luz. Por que é a invasão da verdadeira luz? Porque quando ele usa aqui luz, não quer dizer que não houveram outras luzes, que eram os profetas anunciando, mas essas luzes não eram genuínas, não eram perfeitas, eram sombras. Então a luz perfeita invade a história para trazer salvação e redenção. Então o verso 9, ele vem para trazer o conceito de iluminar, em que Jesus se revelou ao mundo, Deus se revelou na história para salvar toda a humanidade. Mas a humanidade, para ser salva, ela tem que aceitar e crer. Se ela não aceita e crê, é por consequência da sua
livre escolha que ela vai ser condenada. Então, por isso que essa ideia, essa revelação objetiva em Cristo que invade a história, ela divide todo o homem, toda a humanidade, né, homem aqui trazendo a ideia de humanidade, em dois segmentos. Aqueles que viram a luz e odiaram a luz, como o mundo faz, e foge dela, foge dessa luz, para que as suas obras pecadoras não sejam expostas, e eles vão perecer, porque preferam viver segundo a sua justiça e a sua vontade. E aqueles que, ao receberem a revelação, se arrependem e testemunham com as suas obras, né? Testemunham com a sua fé e com as suas obras, que são feitos mediante a Deus, como Tiago, né? Como você revela a sua fé sem obras, né? Como você revela? Não revela. Mas com as minhas obras eu revelo a minha fé. Eu não sou salvo pela minha fé, desculpa, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras acompanham a minha fé. Ou seja, como Jesus fala, não tem como uma videira dar azeitona, e não tem como uma, uma parreira que dá uva, né, dar outro alimento senão a uva. Ela tem que dar uva. Não dá para ela dar azeitona. Não dá para ela dar outra coisa. Então, se eu sou uma videira, eu vou dar frutos da videira. Então, se você crê, você vai dar frutos. Se você não dá frutos, é porque você não crê. É simples assim, tá? Então, aqueles que veem a luz, rejeitam e vivem a sua vida da forma que eles querem, né? Aquela escolha de Adão, que é definir o bem e o mal, então vive a sua vida de forma que ele quiser, que ele quer definir o bem e o mal, ou aqueles que vêm, se arrependem e creem, por isso vivem a sua vida segundo a palavra de Deus, por isso testificam dela. E aí são feitos filhos de Deus e vivem eternamente. Então o conceito luminar aqui está trazendo essa ideia de esclarecer de dentro para fora. E esclarecer a todos os homens, não deixando nenhuma desculpa, e aí você vai ter uma unidade dividida naqueles que recebem e aqueles que não recebem. Essa dualidade vai ficar presente no texto. Tá? Então vamos lá no verso 9. Jesus se anuncia a verdadeira luz. Então, o Deber, que criou todas as coisas, que estava com Deus, o Deber, que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas e era a luz dos homens, e essa luz dissipa todas as trevas, ou seja, superabunda no meio do pecado. Essa luz veio encarnada na figura de Jesus Cristo. Ela invade o mundo. Para quê? Para redimir a todos. Por isso que ele vai usar os adjetivos junto com a luz, né? Verdadeiro e real. Né? Se você pegar ali a palavra aleateia, né? Ele significa ou verdadeiro ou real. Né? É um adjetivo só, que é o aleateia, né? A luz verdadeira, mas a aleateia pode ser caracterizada em dois adjetivos, verdadeiro e real. Então, por que a palavra é verdadeira? Por que a luz é verdadeira? Porque ela é perfeita, ela é genuína. Então, por isso que ele fala lá de João Batista. João Batista anuncia da luz, mas ele não é a luz. Por quê? A luz de João é falsa? Não. Não é que ela é falsa. É porque ela não é a mesma, ela é imperfeita. Ela é uma sombra, ela não é completa. Ela não é eterna. Então, quando os profetas vão revelar a mensagem de Deus, que não deixa de ser a luz de Deus, mas como eles revelam, são humanos, ela não é perfeita, ela é sombra, ela não é completa. Mas a luz verdadeira, por isso que ele usa luz verdadeira, não é um pleonasmo, ele quer demonstrar a diferença dos profetas, de Moisés, de um rei escolhido por Deus, Davi,
de um profeta posterior, Isaías, Jeremias ou João Batista, do Filho de Deus, do Deus encarnado. É a diferença do tabernáculo e da casa de Deus. O tabernáculo é a representação daquilo que é imperfeito, daquilo que é sombra. Aponta para a casa de Deus que vamos ser nós, que somos perfeitos por causa, se tornamos perfeitos, não perfeitos no sentido de não haver pecado, mas se tornamos redimidos e salvos, ligados com Deus, por meio do sangue de Cristo. E agora a casa de Deus somos todos nós, né? Então, o tabernáculo era uma sombra imperfeita da revelação da casa de Deus, que pode agora se tornar nós pelo sangue de Jesus. É a ideia da sombra e daquilo que é luz, daquilo que é incompleto, daquilo que é completo, daquilo que é imperfeito, aquilo que se torna perfeito. Então, quando ele usa a palavra verdadeira, é para dizer: essa é a verdadeira luz, esse é o próprio Deus. Ele tem uma essência diferente, porque ele é perfeito, ele é completo. Não é como os profetas. E essa expressão de aleateia vai ser várias vezes utilizado dentro do Evangelho de João. Por isso que ele é o verdadeiro pão do céu. Lembra quando ele fala? Mas você é maior do que os nossos pais que comeram do maná no deserto? Ele fala, os seus pais comeram e morreram no deserto, mas aquele que quer viver eternamente deve comer do minha carne e do meu sangue, porque ele está anunciando que ele é o pão verdadeiro, né? Não é o pão que você vai comer e vai perecer, mas você vai comer na figura da ceia, que ele está apontando ali, do sacrifício de Jesus, representado na ceia. Se você comer, se você tiver essa aliança com ele, você não vai perecer. Ele é o bom pastor. Por que ele é o pastor verdadeiro? Porque ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele é a videira verdadeira. Porque quem está ligado nele e der fruto, perceba, né, está ligado é dar fruto, não irá perecer. Vai ter vida. E ele é o próprio Deus. Né? Então, esse termo verdadeiro, ele se repete no decorrer do texto. Então, por isso que ele diz, ele é a luz verdadeira. Por quê? Porque todo aquele que nele crê será salvo. Porque essa luz verdadeira é a plena revelação. Não é uma sombra da revelação. Não é eu falando sobre a revelação. Não é, eu tenho limites para falar do que é a revelação. Ele não, ele é a plena revelação de Deus. É real. Daí a segunda característica da palavra aleateia, além de verdadeira, é a real expressão da verdade de Deus. Então, João está dizendo que a palavra veio ao mundo, é a luz, a verdadeira luz, genuína e definitiva autorrevelação de Deus aos homens. Então, é a autoexpressão de Deus sobre o homem. Então, não é apenas um mensageiro que tem limites, mas é a própria expressão de Deus revelada na figura de Cristo, como mostra a imagem. Né? E aí, o verbo veio ao mundo, a luz veio ao mundo, né? Ela iluminou o mundo. E aí, o que João está tentando deixar claro aqui no verbo 10? Que não tem um dualismo grego ontológico, onde mal e bem estão em constante confronto, onde o mal é independente do bem, né? E confronta, barra o bem. Né? Não existe esse confronto. Porque se você crê, não há nada nessa terra ou fora da terra que possa te impedir de ser redimido e salvo. Por isso que a graça superabundou. Superabundou o quê? A morte. Superabundou o quê? As suas falhas. Superabundou o quê? Suas incapacidades, as minhas incapacidades. Porque não é uma luta. Porque o poder de Deus, a luz, dissipa as trevas. Ele tenta deixar isso claro. Então, por isso que ele tenta te mostrar
que a palavra de Deus, desde o início, lá no verso 1, 3, tudo que nele foi feito, nada sem ele pôde ser feito. O poder que estava no princípio, que criou todas as coisas, fez tudo perfeito, que é a luz dos homens, é ela que invade o mundo. Logo, não há quem possa prevalecer se crer. Então, ele está trazendo, se não há quem possa barrar, então se você não for salvo, não é por causa que a cruz, como você vê na imagem, não foi suficiente. Não, é porque você rejeitou a cruz. Ele está trazendo que não há o dualismo. Você não foi salvo, não foi porque as trevas resistiram, porque elas não podem resistir. Porque é o mesmo poder que estava no princípio, que criou todas as coisas, que ilumina os homens e que veio encarnado para todo mundo, para todos, sem exceção. E se você crê, não vai ter nada que possa te impedir a ser salvo. E aí, de quem que é a responsabilidade se você for salvo? Sua, minha. Porque nós rejeitamos. E aí, o que o João está apontando aqui? Para a construção da doutrina cristã. Criação, queda e redenção. Perceba? Criação, queda e redenção. Então, esse mundo criado por meio da palavra não reconheceu, eles o não conheceram. E aí, não é o mundo, no sentido, o mundo criado, não é a criação de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus, os pássaros proclamam a glória de Deus, eles cantam louvando a Deus, os montes glorificam o nome de Deus, não é o mundo, não é a criação, mas o mundo aqui que ele está falando, o cosmos aqui que ele está falando, é a humanidade, é a raça humana. Então, quem rejeitou, quem não conheceu, não foi o mundo criado, porque o mundo criado geme com gemidos inexprimíveis, esperando, sofre, né? Não gemidos inexprimíveis, não. A terra, né? Lá em Romanos 8 fala que ela sofre com dores, né? Esperando o quê? Esperando a redenção de todas as coisas, o juízo de Deus no fim, né? Quando Jesus virá pela segunda vez de julgar o mundo e fará novas, além de julgar, após julgar, fará novos céus, nova terra. E é essa terra que hoje é imperfeita, voltará a ser perfeita. Então ela sofre, ela espera ardosamente, com dores, porque com a queda do pecado, a própria criação se tornou imperfeita. Então ela sofre, ela espera. Mas não é ela que rejeitou a Cristo. Pelo contrário, ela aceitou, ela espera. Mas quem não conheceu foi o coração dos homens, que preferiram viver a sua aliateia, a sua própria verdade, não a verdade revelada, não a luz dos homens. E aí, essa palavra reconhecer significa a rejeição da ética e da justiça de Deus. Não reconheceu o verdadeiro caminho, os verdadeiros princípios, valores, fundamentos. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, modelo ético de justiça. Esse caminho é a verdadeira justiça, é a verdade e que vai trazer a vida. Mas eles rejeitaram, porque não consideraram nem verdadeiro, nem vida, e assim não percorrem o caminho. Então, quem o reconheceu? Quem não percorre o caminho de Deus. Né? Aquela dualidade que você vê no texto de Provérbios, né? Entre o tolo e o sábio, entre o justo e o ímpio. Quem é o justo? Aquele que percorre o caminho. O que é o caminho? O caminho é Cristo. É a palavra de Deus encarnada. Se eu a rejeito, eu não reconheço ela como caminho, verdade e a vida. Então eles não reconheceram porque o seu coração resistiu a eles e resistiu porque quer viver segundo as suas próprias paixões e desejos. E aí vem o verbo o versículo 11. Ele veio para os seus,
Então, a palavra que ele fala para que era seu é uma tentativa de traduzir a expressão no grego esta ida, ou o neutro daídia, para que pode significar dois adjetivos. Sua propriedade, ou seja, o que era para ele veio para os seus, o que era seu, pode ter dois significados: propriedade, a sua própria propriedade, ou a sua própria casa. E tem esses dois significados. O primeiro pode significar, quando ele fala que era os seus, ele está falando de uma propriedade, um bem, ele está falando do mundo, porque a palavra criou todas as coisas. Ele está falando de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, quando ele fala que ele veio para os seus, humanidade, ao mesmo tempo ele fala seus, que também dá sentido de nação, de povo judeu. E os seus o rejeitaram. Então, a palavra de Deus escrita lá no Antigo Testamento, falada que era a luz dos homens e que a luz dissipa as trevas, no versículo 5, ela veio na lei, ela veio na profecia. Ela é a sabedoria. Ela é os atos de libertação, julgamento e misericórdia. Lembre que todos esses elementos representam a palavra Deber, que é a palavra de Deus. A palavra falada, ou a palavra revelada, ou o mandamento de Deus, ou o mandamento que liberta e salva. Já falamos sobre isso. Como toda a teofania, como a sarça ardente, né? Havia um anjo na sarça ardente, um anjo do Senhor. Por que fala anjo do Senhor? Porque é o próprio Deus ali revelado. Porque é uma teofania de Cristo, é Cristo revelado no Antigo Testamento. Perceba, a sarça ardente, quem estava lá era o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor se chama Eu Sou o que Sou, quando fala com Moisés. Por quê? Porque é Deus, é Jesus revelado no Antigo Testamento, ou quando luta com Jacó. É o próprio Deus. Agora, esse Antigo Testamento, que era a representação do mandamento, que era a representação da palavra, da fala, da sabedoria, de teofanias, agora ele é personalizado e revelado na história, na figura inteira de Cristo. E esse Cristo, que é a própria representação de Deus, ele veio para alcançar a todos, sem exceção. A obra criadora veio para todos. Mas, em primeiro lugar, para o seu povo. Por isso tem essa dupla característica. Primeiro o seu povo, depois para todos. Mas o seu povo a rejeitou. Mas o seu povo a rejeitou. E é isso que o Evangelho de João vai fazer essa perspectiva. Isso fica mais claro quando Jesus vai falar lá com a samaritana, essa dualidade. Né? Quando ele vai falar com a samaritana e fala, a samaritana pergunta, aonde devemos adorar? Jesus fala, olha, a salvação vem dos judeus, mas convém agora que não importa de onde nós adorarmos, porque Deus procura agora verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Mas ele começa dizendo, a salvação vem de quem? Judeus. Veio primeiro para eles. Mas não é só para eles, é para todos. Mas eles que veio primeiro, os rejeitaram. Então, por isso que o Evangelho de João, na primeira metade dele, vai mostrar a rejeição. Os judeus rejeitando Jesus. Vários discursos de Jesus em Jerusalém ou em Cafarnaum, com as principais lideranças de Israel, sendo rejeitado. Sendo rejeitado. E aí, do 12 em diante, aqueles que são seu remanescente. Mais ou menos você vê a estrutura. E aí essa rejeição já era apontada nos textos proféticos. Então, quem são os seus? Os seus são Israel. Israel rejeitou, mas os seus também é toda a humanidade, porque por meio da rejeição deles, a luz brilhou para todos, e todos podem ser redimidos. E aí a gente entra agora nos dois últimos versículos. Então, o que a gente falou até agora? Que ele é a luz verdadeira. Essa luz verdadeira
Porque ela é verdadeira, porque é a autorrevelação de Deus, não é um profeta, é o próprio Deus revelado. Esse Deus revelado veio para os judeus e para a humanidade, mas os judeus a rejeitaram, e agora a nova nação de Deus é todo aquele que crê, que é o que fecha o último item no 12 e 13, o verbo e os filhos de Deus. Então, quem é a nação de Deus? Se os seus os rejeitaram, quem vai ser os seus? Quem vai ser a sua nação? Todo aquele que crê. Então, os versos 10 e 11 são mais severos, enquanto os 12 e 13 suavizam. Por quê? Porque agora, ainda que o mundo não conheceu e os que eram seus rejeitaram, agora abre-se a cortina na plenitude dos tempos, e agora não importa de onde você veio, qual é a sua origem, se você crê nele, você é filho de Deus. Você agora faz parte da família de Deus, da nova nação de Deus, o novo povo de Deus, da nova comunidade de Deus. Por isso que ele usa, né, todos aqueles que querem, eles deu poder. Aqui, a palavra eusagia, no grego, poder, não significa apenas poder mesmo, não significa apenas poder, mas autoridade legítima e por direito. Então você tem poder de ser filho de Deus, não porque é a sua capacidade, porque você não tem essa capacidade, mas é por autoridade do sacrifício da cruz que você vê na imagem, te torna ser, então, legítimo, como o apóstolo Paulo fala, nós fomos enxertos na videira, nos tornamos legítimos, e agora, como legítimos, temos por direito a herança de sermos filhos de Deus. Então, o que me torna ser filho de Deus? Crer na obra expiatória de Deus, de Cristo revelado. Então, o verso 12 e 13, ele está anunciando que o verbo veio sobre os homens, no 10 e 11, fala que o mundo não reconheceu, porque não quis seguir o caminho, a verdade e a vida, e os seus também. Mas começa a mostrar que há um mundo dividido em dois aspectos, os que aceitaram e os que não aceitaram, a ideia de um grupo remanescente que aceitou, que vai ser representado no 12 e no 13, que aqueles que reconheceram e creram nele serão os feitos pelo poder filhos de Deus. Então, o verbo que estava no princípio, esse verbo que criou todas as coisas, fez todas as coisas perfeitas, que é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus, que é a luz, que dissipa as trevas na figura do Messias, que foi precronizado por João Batista, dizendo que ele viria trazer o reino de Deus, e que veio na figura encarnada de Jesus diante do mundo, mas o mundo não reconheceu e os seus não receberam, esse se revela para todos os outros que quiserem crer nele. É isso que João está tentando conectar. E aí, é muito importante porque ele vai aqui caracterizar 4 elementos para sermos feitos filhos de Deus, né? Que é, primeiro, para se tornar filho de Deus, isso é uma capacidade nossa, nós não temos capacidade de salvar nós mesmos, isso é graça de Deus, é pela graça que sois salvos, né? Por que pela graça? Porque nós não temos esse poder, é poder de Deus. Lembra, eu não tenho a capacidade. A ousadia aqui, por isso que a ousadia é mais do que poder aqui. É a autoridade. A autoridade de quem? De Cristo que morreu no meu lugar. Por isso, a autoridade de Cristo me enxertou na videira, porque o seu sangue purificou o meu pecado. Por isso, me faz justificado, me faz legítimo. E como legítimo, como justificado, eu posso ser feito agora por direito herdeiro. Por isso eu sou filho de Deus. Isso não é capacidade minha, isso é poder da graça de Deus na obra de Cristo. Mas essa graça de Deus, como nós já vimos nos versos anteriores, pode ser rejeitado.
ela é revelada para todos os homens, mas ela pode ser rejeitada. Então, para ser feito filho de Deus, é a graça de Deus, não é capacidade minha, é de Deus, mas eu tenho que responder essa graça, é uma sinergia. Eu tenho que crer. Se eu não crer, eu pereço. Percebe? João, depois você vai ver lá no discurso de Nicodemos. Aquele que não crê, perece. Percebe? Perece. Perece por quê? Porque Deus não quis te salvar? Não. Ele te revelou para você. Então por que você perece? Porque você não crê. Porque você não creu, porque você rejeitou. Então precisa de fé. Se você pode crer, significa que você pode não crer. Como o texto, a estrutura de João no prólogo fala, e os seus não reconheceram, e o mundo não reconheceu. Mas aquele que vai reconhecer, aquele que vai crer, ele vos deu poder para ser filho de Deus. É responsabilidade nossa. A obra está consumada em Cristo. Basta você crer e as coisas serão restauradas. Mas você precisa crer, você precisa responder à graça de Deus. Por isso que o apóstolo fala, mas é dom gratuito de Deus. Sim, é dom gratuito. Não é capacidade minha, eu só estou respondendo o meu chamado. É como se você ganhasse um carro e eu vou levar para você esse carro. Mas você fala, mas eu não quero, eu não ganhei, eu não acredito que eu ganhei, fique para cá para você. Agora, se você recebeu esse carro, é mérito seu? Você fez alguma coisa? Não. Eu apenas aceitei o presente de Deus, a graça de Deus, porque é graça. É isso, né? Por isso que é dom gratuito de Deus, não é por merecimento, é dom gratuito de Deus, porque é pela obra dele. Mas você tem que crer. Se você não crer, se você não aceitar, e crendo mudar a sua vida, e crer não significa apenas crer que Jesus morreu, mas crer que Jesus é o Filho de Deus, por isso que não adianta só você crer que ele morreu. Ele creu, morreu, e ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, você deve o quê? Aceitar a sua obra expiatória, aceitar a revelação na obra expiatória, aceitar o que ele revela na obra expiatória, que sou pecador, que devo me arrepender e devo andar no caminho de Deus. Devo me submeter ao governo de Deus e não ao meu governo. Por isso, tudo aquele que nele crê, por isso que ele vai dar frutos, né? Então, primeiro é o poder de Deus, segundo eu preciso crer, terceiro é todo aquele que tiver fé. Então, abre um espaço porque para aqueles que não vão ter. Então, é isso que eu estou falando. Por isso que é dom gratuito de Deus. Você tem que aceitar, mesmo que não é merecimento nem capacidade sua, mas você tem que aceitar a herança que Deus te deu. E quarto, agora, a nova aliança forma uma nova comunidade, que não é feita, por isso daí o versículo 13, de carne e nem de sangue. O que ele está falando aqui, carne e sangue? O que ele está falando? Lembra quando João Batista fala, porque o machado está sobre a raiz, porque Deus vai fazer suscitar dessas pedras filhos de Abraão. O que ele está dizendo? Não importa agora se você é descendente de Abraão ou não. Importa se você crê, porque Abraão foi justificado pela fé. E se você não tiver a fé do Deus de Abraão, a fé revelada no Deus de Abraão, que é o Cristo, você não vai ter a promessa dele, você não vai ser a promessa que Abraão anunciava desde o início, que apontava, e por isso que todas as terras vão ser abençoadas por Abraão, na figura de Cristo. Se você tiver a mesma fé de Abraão, você seria salvo. Então não basta você se dizer filho de Abraão se você não tem a fé de Abraão. E é essa fé que cria um novo povo de Deus. Por isso que não é por carne e nem sangue. É pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Se você crê. Entende? Então, pelo poder de Deus, ele não está querendo dizer que é ele que faz todo o processo. Não. É porque a nossa genealogia, a nossa comunidade de Deus, não é carne e sangue, não é descendentes de Abraão. É agora todo aquele que crê no poder de Deus revelado em Cristo. E aí, todo aquele que crê vai ser o quê? Vai nascer. Nasce como filho de Deus. E não é um nascimento de uma família humana representada lá em Deuteronômio 14:1. Uma família carnal, da circuncisão da lei. Carnal, da circuncisão. Por que carnal? Porque descende de Abraão. Não. É do poder daquele que crê. Então não tem
nação, não tem relação sanguínea, mas só aquele que crê. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, como que eu posso entrar nele? Você tem que nascer de novo. Como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é nascer da carne, é nascer do Espírito, porque aquele que é do Espírito nasce e pensa do Espírito. Então é isso que João está apontando, que ele vai reforçar lá em João 3. Né? Você tem que nascer de novo, de uma nova aliança, porque a aliança anterior, ela é incompleta, ela é imperfeita, ela é sombra, ela só apenas aponta a aliança perfeita, que é Cristo, que é uma aliança que vem do Filho do Homem, daquele que é perfeito, que é completa, que é perfeita. Por isso que não é de carne nem de sangue, não descende da estrutura humana, não descende de Abraão, né, de filhos de Abraão genealogicamente, mas descende da fé de Abraão, de crer em Cristo. Agora, o Espírito agora pode circuncidar não só a carne, mas seu espírito, como diria Joel, ele vai poder escrever as suas palavras no seu coração e então fazer essa aliança completa e não imperfeita, como era antes. Então, o evangelista está apontando aqui que a nova comunidade de Israel não é aquela que descende de Abraão, mas aquela que crê no Cristo revelado. Esse é a verdadeira família. Esse realmente descende de Abraão. Porque não adianta você se dizer filho de Abraão se você não tem as obras de Abraão, se você não tem a fé de Abraão, que se tornou amigo de Deus, como o próprio Paulo depois vai retratar essa ideia em Romanos 4, em Gálatas 3, e até o autor de Hebreus vai falar no capítulo 11. Então, quem são agora os novas famílias de Deus? Os filhos de Deus, todo aquele que crê. Não importa se você é judeu, grego, bárbaro, livre, escravo, se você crê, Deus deu poder para ser filho de Deus. Você pode nascer de novo. Todas as coisas podem ser feitas novas em você. Isso não vem de carne ou sangue, é poder de Deus. Amém? Então, essa foi a palavra dessa manhã. Nós paramos aqui no verso 13. Na próxima aula, então, próximo domingo, aula ao vivo no Google Meet, a gente vai trabalhar os versículos 14 e 18. Em 30 minutos eu vou falar dos 14, versos 14 e 18, e nos 25 minutos seguintes nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta dessa primeira ou dessa segunda aula, já separa aí para nós respondermos no próximo domingo. Então, vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por a tua palavra aqui revelada e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude todos os dias a responder à graça de Deus que revela luz e vida sobre todos os homens e não nos perdermos nas nossas vontades e desejos, mas respondermos à tua graça diariamente, não só nos arrependendo em cremos, como nos santificando e nos transformando à imagem e semelhança de Deus no caminho da perfeição cristã, para que cada dia mais a luz do Senhor brilhe sobre nós e Cristo seja revelado em nós. Nos ajude, pois somos fracos, somos egoístas, somos desobedientes, muitas vezes somos de ânimo dobre, muitas vezes não achamos que não conseguimos, mas que nós vamos crer que não é pelo nosso poder, nem pela força, mas pelo poder de Deus, que é suficiente para fazer as nossas fraquezas, forças, e que nós persistamos até o fim na graça completa em Cristo. É o que nós pedimos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Bom culto à noite. Que Deus abençoe o culto à noite. Até domingo. Tchau.